Salve, amigo futebotequeiro! Estamos reunidos aqui mais uma vez nessa ocasião para tratar de um tema que é um pouquinho diferente do que é o nosso habitual, né? Verdade. A gente vai falar sobre política hoje, pegando um pouco do gancho das declarações do Rogério Ceni, agora aposentado, goleiro de São Paulo. Um mito, né? O Mito declarou em recente entrevista que se preocupa com a situação política atual do país, né? Quando questionado sobre os problemas enfrentados pela CBF em meio ao escândalo de corrupção investigado pelo FBI, Rogério comparou a situação atual da presidenta Dilma com a situação do ex-presidente de São Paulo, Carlos Miguel Aydar, que renunciou em meio a uma série de escândalos, envolvendo inclusive comissões não muito bem apuradas, né? Então eu queria começar te perguntando, Diego, acho que é uma questão que precede tudo. Você acha positivo que jogadores de futebol se posicionem com relação aos temas que são discutidos pela sociedade e da política como um todo? Com certeza, com certeza. Ainda que nessa entrevista o Rogério tenha dado a entender que ele é a favor do impeachment da Dilma, coisa que eu sou totalmente contra, e conhecendo o Gabriel também acredito que ele seja, eu entendo que o jogador de futebol, ainda mais do patamar do Rogério Ceni, né? Ele é um dos principais nomes da história do São Paulo, talvez o principal goleiro da história do São Paulo, então é importante que jogadores do tamanho dele se posicionem, né? Politicamente, falem sobre outras coisas que não sejam apenas referentes ao futebol, e é importante que ele contribua, né, com o debate político. Acredito que dessa forma quem não se interessa tanto pelo assunto, os torcedores que o veem como ídolo, talvez passem a se interessar mais por política, caso não se interessem, né? Não, acho que você tem toda a razão, Digão. Eu discordo frontalmente do posicionamento do Rogério Ceni. Eu também. Eu acho que nesse momento você trocar a Dilma pelo Temer é trocar 6 por meia dúzia. Acho que nenhum desses políticos da ordem que estão aí vão trazer nada diferente para o nosso país. Até porque o PMDB já tem um poder danado. A gente vê o Eduardo Cunha deitando e rolando na Câmara todo dia, atrasando a investigação dele, é uma zona. Então, nesse momento, eu acho que o impeachment não é a melhor situação para o Brasil. Mas eu acho o posicionamento do Rogério Ceni democraticamente muito saudável. Eu acho que você não se posicionar politicamente já é você se posicionar politicamente, porque quando você não se manifesta, você está aceitando que o estado de coisas atual é positivo. Exato, alguém vai fazer política por você. Exatamente, nesse sentido tudo é política. Então é melhor que no momento de crise em que as pessoas discutem questões, as grandes figuras públicas se posicionem, coloquem seus posicionamentos políticos, como já aconteceu em diversos momentos na história do futebol, desde a democracia corintiana com o Dr. Sócrates, passando pelo Maradona, que deu o dedo do meio para Margaret Thatcher depois da Guerra das Malvinas, passando também pela Gaviões da Fiel, que recentemente soltou uma nota em apoio às ocupações de escola no estado de São Paulo, né? Então acho que o futebol tem uma história positiva de envolvimento com política, né? Exatamente, Gabriel. Tem o Afonsinho também, do Botafogo, o cara que batalhou tanto para que o jogador de futebol conseguisse o passe livre. Temos também o Reinaldo, atacante histórico do Atlético Mineiro, que sempre comemorava com o punho cerrado, em alusão ao Panteras Negras, né? Movimento que combatia o racismo. Mas eu entendo que é meio natural até que o jogador de futebol se sinta meio acanhado para se posicionar politicamente, devido principalmente ao momento atual político, né, com esse fla-flu, essa briga PT-PSDB, toda essa turbulência, essa falta de um debate sério e não pautado apenas no ódio, né, acho que é natural que o jogador se acanhe. E também no futebol brasileiro eu não encontro muitos perfis de jogadores mais engajados, de repente com um viés mais de militância. Inclusive o Rogério Ceni, é importante que o torcedor são paulino saiba discernir que ele, apesar de ser um grande ídolo da história do clube, talvez um dos maiores goleiros da história recente do Brasil, é uma figura cujo posicionamento político a gente conhece, né? Acho que ele é um pouco diferente desses ótimos exemplos que você deu. Exato. Rogério Ceni nunca apoiou o Serra. Rogério Ceni já fez propaganda pro PSDB, declaradamente tucano, e eu acho que ele aproveitou essa pergunta sobre a CBF, que é atualmente um cachorro morto, né? Porque a imprensa espanca a CBF diariamente nos noticiários, para fazer um lobby pelo impeachment, né? Eu acho que é condizente com o posicionamento dele, mas como eu disse, eu posso discordar frontalmente, mas defendo até a morte o direito dele de... Exato, essa frase é linda, inclusive. E não apenas isso, no Brasil nós temos muitas questões pelas quais se posicionar dentro do futebol, porque o futebol, ao contrário do que o Rogério Ceni colocou, não deve a sua crise moral atual apenas à situação política geral que o país vive. Muito antes disso, a CBF sempre foi corrupta, né? Claro. Desde os tempos do João Avelange, a gente vê agora
a sujeira toda vindo à tona, mas a verdade é que ela está debaixo do tapete há muito tempo. Com certeza. E agora, por outro lado, no sentido positivo, nós vemos também os jogadores se manifestando com bom senso, né, pedindo mais democracia no futebol, pedindo igualdade na divisão de cotas de TV, pedindo, enfim, uma série de questões muito importantes para a gente conseguir democratizar o futebol brasileiro e, de fato, enfrentar esse 7-1 cotidiano que vemos recebendo, né, da Alemanha todos os dias com os desmandos dos nossos dirigentes. Né? Exatamente, e nesse sentido, que eu acho muito importante que jogadores do nível do Rogério Ceni se posicionem. Imagina, por exemplo, se o Neymar resolvesse se posicionar e ajudar o bom senso de alguma maneira, seria algo impressionante. O Neymar não é apenas um ídolo nacional, mas já está entre os 3 maiores jogadores do mundo. Então, realmente, a força da imagem dele seria muito benéfica para o bom senso, que infelizmente ainda tem como os principais jogadores, sei lá, ex-jogadores ou jogadores em final de carreira, como Alex, Paulo André, Dida e o próprio Rogério Ceni. Com certeza, eu acho que a grande conclusão que fica é essa, né? Democracia no futebol, democracia no país, melhoria das nossas condições de vida, nada disso cai do céu. Temos que nos manifestar e sempre nos posicionar politicamente. É esse a mensagem que a gente quer deixar para você, amigo futebotequeiro. Inclusive, amigo futebotequeiro, deixamos aqui o convite para que você também se manifeste. Claro. Né? Aproveite os comentários para deixar sua cornetada, deixar seu elogio, dizer se gostou, se não gostou, enfim. Aproveita também para endossar a causa que você acha justa, se você quer mais democracia no futebol, mais transparência nas nossas contas, se você quer que o Del Nero saia, solta o verbo aí e acompanhe o nosso canal, que estamos sempre atualizando ele, e é um prazer ter você conosco. Exato, em prol da democracia, fica Dilma e fora Cunha. Fora Del Nero. Abraço.